Olá, seja bem-vindo ao seu programa de saúde da RTP África. No passado mês de outubro, completou 2 anos desde que a Organização Mundial da Saúde recomendou a primeira vacina contra a malária. Neste mesmo mês, a OMS oficializou a recomendação de uma segunda vacina para o combate a esta doença, que tem mais de 90% dos casos registados no continente africano. Hoje vamos fazer um balanço dessas vacinas com o presidente do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Filomeno Fortes. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E obrigado pelo convite. Doutor, já se passaram 2 anos, não é? Desde que foi aprovada a vacina. Que impacto é que esta medida teve em termos de intervenção na malária? A primeira vacina aprovada foi apenas implementada em 3 países. No Ghana, no Malawi e no Quênia. Portanto, a amostra ainda não é suficientemente forte para nós tirarmos grandes conclusões em relação ao poder da vacina em relação à doença. O que se verificou é que, efetivamente, esta vacina que está a ser utilizada não é solução para falarmos em eliminação da malária. Okay. O que ficou provado é que é mais uma componente estratégica que, ligada às outras componentes, ajuda a diminuir o impacto da infecção, da mortalidade, e principalmente em crianças com menos de 5 anos. Em termos de eficácia, ela não é fácil de ser aplicada naturalmente, são 3 doses, 4 doses, portanto, neste momento aconselha-se a 4ª dose de reforço da vacina e tem que ser aplicada entre os 5 meses e os 18 meses. Okay. E não está indicada nos adultos e tem um tempo de eficácia que vai sensivelmente para 3, 4 anos. Significa que, e 3, 4 anos se as crianças forem submetidas efetivamente a todas as doses. As doses, sim. Então, tem bastantes limitações, não é? Tem muitas limitações. É uma vacina que é aplicada no músculo, no ombro, no deltoide. É uma vacina que necessita de condições logísticas especiais. Tem que ser conservada em cadeia de frio. E, portanto, todos estes elementos fazem com que, neste momento, ainda não seja possível que se expanda a utilização da vacina a nível do continente africano, que neste momento continua a ser o grande foco de infecção da malária. E porquê essa prevalência da malária no continente africano? O primeiro aspecto é que, quando nós olhamos para o Índice de Desenvolvimento Humano, quando olhamos para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, continuamos a ter o continente africano com baixos indicadores de cobertura sanitária, de educação e de desenvolvimento económico. Exato. Então, quer dizer que a pobreza continua a ser um fator fundamental na propagação da doença, da malária e não só, de todas as doenças tropicais. Exato. E embora a OMS tenha colocado um plano estratégico com uma meta de 2016 a 2030 para a redução da malária a 90%, neste momento nós estamos conscientes que não vai ser possível, estamos longe de conseguir chegar a 2030 com essa redução. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a capacidade dos países de implementarem o plano integrado de controle da malária. Não é só a vacina já mostrou que nós começamos com 60% de eficácia na primeira, segunda dose, mas depois essa eficácia reduz muito rapidamente e, portanto, as crianças chegam aos 3 anos e já estão suscetíveis se não cumprirem as 4 doses. Então, o diagnóstico precoce continua a ser fundamental, importante. Os nossos países continuam com dificuldades no diagnóstico precoce da doença, no diagnóstico diferencial dos síndromes febris que são suspeitos de malária. Quer dizer que já temos aqui uma dificuldade. A segunda dificuldade é no acesso ao próprio medicamento. Continuamos a utilizar os derivados, as combinações à base de artemesinina e há outra preocupação que são as resistências que neste momento já estão comprovadas. Já há países africanos que comprovaram resistências aos derivados da artemesinina.
Então a eficácia do tratamento também está a diminuir. Já está comprometida. Está comprometida. Em relação a outra componente, que é o uso da rede mosquiteira, como há áreas em que o mosquito já desenvolveu resistência aos piretroides, portanto ao produto químico que é colocado na rede mosquiteira, também a eficácia da rede mosquiteira está em risco e neste momento começa-se já a produzir uma rede mosquiteira impregnada com este piretroide e mais outra solução nas áreas principalmente em que há resistência do mosquito a esse produto químico. A outra componente que está a ser já implementada neste momento pela OMS em zonas muito específicas, a combinar, é o tratamento preventivo em crianças. Tradicionalmente fazia-se esse tratamento preventivo apenas na grávida, primeiro com a cloroquina, depois deixou de se fazer com a cloroquina, passou-se a usar o Fansidar, que é a combinação sulfadoxina com a pirimetamina, e neste momento a OMS aconselha que se faça uma profilaxia que coloque quer a sulfadoxina, quer a pirimetamina com a amodiaquina. A amodiaquina é um antimalárico que já se utiliza secularmente e que foi retirado de tratamento único e foi associado também a um derivado da artemesinina, ao artesonato. Mas que neste momento, em condições especiais, está provado que se nós fizermos prevenção, principalmente em crianças com menos de 10 anos, em áreas em que a transmissão é sazonal, não é, por exemplo, Angola não tem transmissão sazonal, Angola tem uma transmissão que é perene, é durante todo o ano. Mas há países em que só quando surge o período da chuva é que começa a haver transmissão e a transmissão é 3, 4 meses. Nessas circunstâncias está provado que se nós fizermos uma quimioprofilaxia utilizando esta combinação de antimaláricos, é possível reduzir o impacto da malária. Okay. Então temos aqui um conjunto de elementos. A estratégia, de uma forma global, continua a ser a mesma e a vacina veio apenas reforçar toda esta estratégia. Nos 3 países em que ela foi aplicada, houve efetivamente uma diminuição, principalmente dos casos graves da malária. É um tipo de vacina que não atinge todas as fases da propagação da doença, atinge principalmente a fase antes do parasita chegar ao eritrócito e, portanto, ela não impede, em definitivo, que a pessoa não possa vir a desenvolver a doença. Não a desenvolve com a intensidade com que desenvolvia. Então temos menos casos graves de malária neste momento. Nestes 3 países em que se está a implementar. Dr. Filomeno, ainda dentro desta prevalência da malária no continente africano, uma vez que as condições básicas de vida ainda estão altamente comprometidas, não é? E uma das partes mais importantes da profusão da vacina é poder preservar no frio. E se nós temos países em que muitas vezes nem sequer temos acesso à eletricidade, de que forma é que se poderia ajudar se não há as condições básicas? E nesse caso, por onde é que se começa? Os últimos dados da própria OMS mostram que apenas 30% da população africana tem acesso aos cuidados essenciais de saúde. Portanto, a mamã que tem a sua criança com síndrome febril tem dificuldade por si só já de aceder aos cuidados de saúde primários. Exatamente. Então, temos aqui já uma grande dificuldade, um obstáculo. Depois, muitos desses centros de saúde, se tiverem capacidade de fazer o diagnóstico, podem não ter capacidade ou de fazer o tratamento ou de aplicar a vacina. Temos outra dificuldade aqui também, é que a vacina deve começar a ser aplicada no 5º mês de gestação. Esta vacina, no 5º mês de vida, Sim. Esta vacina tem uma vantagem, que é ela pode ser dada em simultâneo com as vacinas que normalmente os nossos países utilizam
para prevenir as chamadas doenças de infância. Sim, já é uma mais-valia, não é? É uma mais-valia. Sim. Tem uma segunda vantagem. Ela pode ser utilizada, ao contrário da maioria das vacinas, em crianças com malnutrição. Não afeta e promove o desenvolvimento a mesma de anticorpos de defesa. Então, são duas vantagens que esta vacina tem em relação a muitas vacinas que estão a ser ensaiadas neste momento. A questão do acesso aos cuidados de saúde primários é um handicap, e a outra questão é toda a questão da cadeia logística. Exatamente. Não vai ser fácil nós implementarmos em África uma vacinação de rotina para a malária, e neste momento o que se prevê será a efetivação de campanhas alargadas de vacinação. Essas campanhas têm outro inconveniente, é que as doses desta vacina devem ser dadas com 30 dias de diferença. E essas campanhas de vacinação têm que estar muito bem ligadas à dinâmica da população para que se possa ir com equipas avançadas promover a cobertura vacinal. Exatamente. O outro está sempre dentro do intervalo, não é? Desse intervalo. Sim. Não pode ser dada, não deve ser dada com o intervalo inferior a 30 dias. Ok. A quarta dose é que se pode julgar um pouco e, em vez de se dar exatamente ao fim do 18º mês, poder-se prolongar e dar-se ao fim de mais alguns meses a seguir. Mas nunca ultrapassar os 2 anos de idade. Ultrapassando os 2 anos de idade, já não temos a mesma capacidade de resposta da vacina. Ok, então se à partida já não se tem acesso aos cuidados básicos, qual a probabilidade de poder vir a alcançar a maior parte da população? Que o acesso também, geograficamente falando, acaba por ser assim um fator que limita, não é? Deve haver uma priorização, principalmente nos meios urbanos, onde é mais fácil as pessoas terem acesso aos centros de saúde, às unidades primárias, e também onde há mais facilidade em eletricidade e manter-se as vacinas. Okay. Alguns países estão a utilizar já as alternativas fotovoltaicas, os painéis solares, com geleiras que podem funcionar quer com a energia elétrica, quer com baterias, poderem fazer a preservação de vacinas. Okay. Agora, tem outro problema aqui, é que os nossos países em África têm que fazer opções do ponto de vista político-estratégico. Eu tenho que saber se já tenho uma boa cobertura do sarampo, se tenho uma boa cobertura da poliomielite, tenho uma boa cobertura da difteria, do tétano. Associar neste momento uma vacina que não é fácil de manipular poderá complicar a implementação das outras vacinas. Exatamente, porque a logística não ajuda. Pois. E este foi um dos elementos principais para que a OMS decidisse que agora vai expandir a utilização da vacina da malária apenas para mais 9 países. Se tudo correr bem, no princípio do próximo ano, para além dos 3 países que já estão a utilizar a vacina, o Ghana, o Malawi, se houver essa possibilidade, há mais 9 países que vão começar no princípio do próximo ano a implementar a vacina, porque já criaram estas condições. A ideia era cobrirmos 28 países em África com esta vacina, mas as condições logísticas e as opções políticas do ponto de vista sanitário da maioria dos países ainda não ajudam este fenómeno. Há outro fenómeno também que é muito importante em relação à cobertura da vacina, é a capacidade de produção da vacina. Não é uma vacina fácil de se desenvolver e por isso é que se está a tentar agora implementar no próximo ano, depois do mês de junho, está-se a implementar a segunda vacina. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda? A base das duas vacinas é igual. Os princípios de aplicação também são muito similares. O período
em que vão prevalecer os anticorpos, também não varia muito, quer dizer, entre 3 anos a 4 anos é possível manter-se. A grande diferença é que esta vacina utiliza uma técnica de produção mais fácil. A Novavax, que foi uma técnica que foi introduzida agora com o Covid. Sim. E Oxford introduziu esta técnica na vacina da malária. Okay. E isto permite aumentar a cobertura de eficácia da vacina. Digamos que nós estamos a utilizar a RTS-S, que na primeira dose, segunda dose, consegue chegar a 60% de eficácia. Esses 60% caem muito rapidamente para 45%, para 30%. Se nós não conseguimos manter a segunda dose, a terceira dose, rapidamente esses valores de proteção caem. A nova vacina permite chegar a 74% de eficácia e permite que essa eficácia seja mais prolongada no tempo. Então já faz uma grande diferença. Já faz uma grande diferença. Sim. A outra diferença é que, como é mais fácil de produzir e relativamente cara, porque a nova vacina está estimada entre 2 a 4 dólares o custo da vacina, que vai ser um handicap também para os países se não houver as Nações Unidas, a OMS, a movimentarem toda a dinâmica de compra da vacina e distribuição aos países. Mas a sua produção é mais fácil, de maior quantidade, e se isso acontecer, a partir do final do próximo ano, em vez de termos 12 países só a utilizar a vacina, já podemos ter 28 países. Então já vai fazer aqui uma grande diferença em termos de intervenção, não é? Em termos de intervenção, sim. Okay. E vai permitir... O balanço que foi feito neste momento é que realmente a mortalidade por malária nestes 3 países diminuiu relativamente. E o relativamente é porque continuou-se a utilizar as outras componentes, não foi só a vacina. Então, a avaliação que foi feita, não há uma avaliação única neste momento que diga que, utilizando só a vacina, eu consigo ter uma redução de 20% ou 30% na morbilidade ou na mortalidade. O conceito que há neste momento científico é, se eu utilizar a vacina, a rede mosquiteira, o diagnóstico, aí eu tenho efetivamente uma boa redução na morbilidade e na mortalidade. Exatamente, porque continua a ser necessário prevenir, não é? Não é por haver uma vacina que significa que já se pode... Ao contrário, por exemplo, da vacina da febre amarela, que tem uma eficácia acima de 90%. Quer dizer que eu sei que... Muito mais significativa. Significativa. E com uma durabilidade que, até prova em contrário agora, é para toda a vida. Exato. Esta vacina não está indicada em adultos, está indicada apenas em crianças e mesmo nas crianças, naquilo que eu já disse que vai até aos 18 meses apenas. Doutor, ainda sobre a segunda vacina, ao contrário do que aconteceu em relação ao Covid, em que algumas pessoas acabavam por querer escolher qual a vacina mais adequada para si mesmas, existe esta possibilidade em relação à malária ou depende daquilo que cada governo local consegue ter acesso? Não vai haver diferença e o grande exemplo é o Ghana. O Ghana implementou a primeira vacina e neste momento já está disponível e já começou a fazer ensaios com a segunda vacina. O importante é efetivamente a questão logística. Quer dizer que se eu conseguir ter acesso aos 2 tipos de vacina, eu, em quantidade, uma complementa a outra. Okay. Não está em discussão ainda a eficácia da segunda, que é relativamente superior realmente à primeira. O que está em questão é a capacidade de produção da vacina. Exato. E de distribuição da vacina à comunidade. E poder ter os recursos que permitem a manutenção, não é? Poder colocar no frio, o intervalo da administração da vacina, entre outros fatores. A preparação, há um aspecto que convém referenciar. Qualquer uma destas vacinas, como qualquer produto farmacológico, tem alguns efeitos secundários. Está provado que quer uma vacina, quer a outra, são bastante seguras, não provocam grandes efeitos, mas o pessoal de saúde tem que estar preparado para a eventualidade de alguma
dose poder provocar efeitos colaterais. Por exemplo, quais? Quer dizer que um choque anafilático, uma reação alérgica muito forte que a pessoa pode levar por causa da vacina. Porque, ao contrário, por exemplo, das vacinas que são feitas subcutâneas, esta é feita intramuscular, numa zona de relativamente rápida absorção, e isto pode conduzir a uma reação anafilática. Também está provado que algumas pessoas podem desenvolver um quadro de malária cerebral com a vacina, porque o objetivo da vacina é preparar o organismo. Preparar o organismo, é desafiar o organismo. Isso. E se o organismo não responder convenientemente, pode provocar efetivamente algum quadro a nível cerebral. E quer dizer que não basta eu distribuir a vacina, eu tenho que preparar o pessoal do ponto de vista logístico, do ponto de vista da aplicação e do ponto de vista de gestão de eventuais efeitos secundários. Embora ela tenha muita segurança, está provada a sua segurança, as questões a nível cerebral existem e os choques anafiláticos também podem aparecer. Isto pode causar também aqui algum receio, não é? As pessoas recorrerem a esta ferramenta e resultarem uma outra patologia com que inicialmente não estavam. Perfeitamente. Dos resultados que foram feitos, a monitorização que foi feita agora, que é outro elemento que tem que acompanhar necessariamente a implementação das vacinas. Não basta eu ter o diagnóstico precoce, o tratamento rápido, as medidas preventivas, eu tenho que ter um sistema de monitorização, de vigilância epidemiológica dos efeitos farmacológicos para depois ir gerindo, do ponto de vista de gestão sanitária, a situação. Então, esta componente foi muito bem implementada nos 3 países que iniciaram. Sim. E efetivamente a percentagem de efeitos colaterais foi muito baixa, que comprova a eficácia, a segurança, aliás, da vacina. Exato. Mas ela ainda está a ser utilizada numa população relativamente limitada. Quando nós começamos a utilizar em milhões de crianças, os efeitos colaterais naturalmente vão se multiplicar. Exato. Precisa-se ter uma amostra bem superior, não é? 3 países, em relação a dezenas de países que a África tem, ainda é bastante... Mas ainda assim temos boas notícias com a existência da vacina. Sim. Só que só se pode administrar nas crianças, como é que ficam os adultos? Os adultos, a orientação continua a ser a mesma, portanto, e não há, portanto, enquanto para as grávidas vamos continuar a manter a quimioprofilaxia a partir da 12ª semana de gestação. Nos adultos não grávidas e nos adultos homens, a indicação continua a ser a mesma, é o uso do repelente, isto para a consulta do viajante. É o uso do repelente e o uso da rede mosquiteira, continuam a ser as 2 medidas profiláticas mais indicadas. Para os viajantes também continua ainda a indicar-se o uso do medicamento que seja quimioprofilático, que seja quimiopreventivo. O Malarone continua a ser o medicamento que mais se receita para quem se desloque para zonas endémicas de malária por curto espaço de tempo. Continua a ser bastante eficaz. Olha, mas pelo menos aquilo que já está a ser feito já faz aqui alguma diferença. E uma vez que a resistência física das crianças é bastante diferente dos adultos, já é bom termos esta ferramenta disponível. E os dados estatísticos apontam para 80% de mortalidade em crianças com menos de 5 anos. Quer dizer que quando nós olhamos para as estatísticas os últimos dados do OMS de mortalidade, dos 600 mil óbitos, 500 mil foram em crianças com menos de 5 anos. Portanto, isto faz realmente a diferença porque as crianças estão mais suscetíveis à malária e à malária grave do que o adulto. O adulto vai desenvolvendo os seus anticorpos ao longo das várias infecções da vida, então consegue defender-se melhor do que uma criança com menos de 5 anos. É verdade. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Eu queria dar outra informação importante em relação
esta questão da evolução da malária. Nós estamos a falar em quimioprofilaxia, já vimos que a resistência aos fármacos neste momento é uma das grandes prioridades que a OMS orienta os países a monitorizarem. Não está a haver muita investigação em relação a novos fármacos. O mundo tem que estar preparado para, no caso de, se as artemisininas que já estão a desenvolver resistência, se o combinante da artemisinin também começar a desenvolver resistência, nós vamos ter um revés em toda a situação da malária a nível mundial. Então, há um apelo da OMS neste momento para, por um lado, se monitorizar melhor a situação, por outro lado, investir na possibilidade de novos fármacos para a malária, porque continuamos a utilizar os mesmos fármacos sem grandes perspectivas. Então fica este alerta aqui. Há outra preocupação, é a migração de mosquitos. Há mosquitos que neste momento, asiáticos, por exemplo, que estão a migrar para o continente africano. E estes mosquitos, como vêm já com o desenvolvimento de resistências aos inseticidas, eles podem propagar com mais facilidade a transmissão da doença. Então, há aqui outra componente científica que os países devem desenvolver, que nós chamamos de entomologia, por causa da luta antivectorial. Aqui em Portugal temos um exemplo, neste momento, confirmado, que temos, por exemplo, a Aedes albopictus aqui em Lisboa. Por acaso foi o nosso instituto quem fez a primeira constatação através nós temos uma plataforma web mosquito e através dessa plataforma foi possível identificarmos o Aedes albopictus. Em qualquer altura, a Europa ou os próprios países africanos podem começar a ter esta situação que preocupa. Okay. Há outro fator que eu pessoalmente tenho tido essa experiência, é que tradicionalmente só o plasmódio falciparum é que provocava casos muito graves, malária cerebral e alterações sanguíneas. Há um plasmódio, que é o Plasmodium vivax, que em África tem uma transmissão muito pequena, mas neste momento começa a aparecer já com maior incidência e a provocar também casos graves de malária, que não era comum até há poucos anos atrás. Portanto, é outro alerta que nós estamos a fazer também aos nossos países, vigiarem as outras espécies de plasmódio e não só o Plasmodium falciparum. Ok. Muito obrigada, doutor. Nada.